Boa tarde, gente. Como foi prometido, nós estaremos sempre agora, toda semana, fazendo um vídeo cultural, não mais para estar fazendo crítica política, mas estar passando um pouco de conhecimento da importância do que é política, o que é político, quais os cargos que um político ocupa, como ele é considerado político, quando ele não é considerado político. Então, o vídeo de hoje é dedicado a dizer a vocês o que é o ser político, ou seja, o político, não a política. O que é ser político? Essa definição aqui que eu vou dar para vocês, ela tem vários pensadores, tá? Sócrates, tá? Platão. Então eu vou ler aqui esse artigo para que as palavras ditas aqui não são minhas, são definições de historiadores e pensadores. Um político, diz assim, do grego, políticos, através do termo latino político, ou estadista, é quem se ocupa da política. Segundo Sócrates, é um homem público que lida com a chamada coisa pública. Segundo Platão, é filiado a um partido ou ideologia filosófica de conduta, se incorporado a um Estado pela vontade do povo, pode ser formalmente reconhecido como membro ativo de um governo. É uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada. Essa definição inclui pessoas que estão em cargos de decisão no governo e de pessoas que almejam a esses cargos, tanto por meio de eleição, quanto por indicação. Essa é a definição do que é político. Em seguida, nós vamos dizer aqui quem pode ser considerado político. É o indivíduo pertencente a um partido que preocupa-se em obter a aceitação da população para ascender a uma determinada posição. Participar ativamente da política partidária. Tem poder de formar opinião pública. No Estado, são os membros dos poderes executivos e legislativos, do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Também podem ser considerado político alguém que manipule e influencie a opinião de um determinado grupo em favor de uma ideia. Também pode considerar alguém que, não sabendo fazer mais nada, se serve dos poderes que a política lhe dá e, consequentemente, o mando para se governar. Ou seja, aí ele quer dizer que existe o político de carreira, né, que é o que mais existe hoje no Brasil, aquele que começa com uma candidatura e passa o resto da vida na política, né? Por isso que nós lutamos contra a reeleição no Brasil, para que acabe o empreguismo político. A política passa a ser um mandato apenas de 4 anos e que eles, ao sair de lá, não têm direito a nada, a não ser procurar outro emprego. Quem não é considerado político? Importante. Membros do governo que sirvam meramente para trabalhos burocráticos, como assessores e consultores técnicos. Membros concursados, chamados de funcionários públicos, sejam eles do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou do Poder Judiciário, ou militares. Não são geralmente considerados políticos, embora estejam envolvidos nos processos de decisão do governo. Cidadãos comuns com poder de voto não são exatamente considerados políticos, embora possam ser formadores de opinião pública. Um exemplo eu, tá? Eu sou um cidadão comum que voto e tento passar para vocês sugestões, opiniões sobre política, mas eu não sou político, certo? A próxima parte aqui, nós vamos colocar os cargos que são considerados políticos. São congressistas, governadores, deputados, tanto estadual quanto federal, senadores,
parlamentares, ministro, prefeito, presidente e primeiro-ministro. Esses são os cargos que são considerados cargos políticos, aqueles que o povo elege nas urnas para representar. Tá? Embaixo tem uma observação que diz assim: apesar de a política ter historicamente sido considerada uma profissão honrada, muitas pessoas hoje, mesmo em países democráticos, têm uma opinião negativa a respeito dos políticos. Como classe, eles são vistos às vezes como pessoas inescrupulosas, cujas promessas não são verdadeiras. Também, ocasionalmente, são acusados de desvio de verba para seu próprio interesse, para não interesse do povo, bem como desvios de caráter. De fato, casos de corrupção política não são raros no Brasil. Em muitos países, a classe política é composta de pessoas ricas ou de indivíduos que pertencem à classe mais rica da sociedade para se eleger. Esse fato não se restringe a um partido político, e sim a um sistema de governo ou a um específico. É, ao contrário, um problema altamente difundido na política da maioria. O que ele quer dizer com esse pensamento? Aí vai a minha opinião. Que hoje, por exemplo, no Brasil, os partidos políticos, aqueles que dominam a política brasileira na atualidade, todos eles vêm de uma classe rica, uma classe de poder aquisitivo, que através do dinheiro manipulam o povo com a compra de voto, né, com suborno, com propina, com alguns benefícios ocasionais no ato da eleição, no dia da eleição, para que seja eleito. Ou seja, o povo em situação difícil acaba elegendo um político safado, ladrão, sem caráter, simplesmente por vender seu voto. E esse político, por vir de uma classe com dinheiro, em situação financeira boa, e muitas vezes bancado por empresários, indústrias e grupos interessados em que ele faça parte da governança para poder manipular a política no país, eles compram o voto popular e acabam assumindo cargos públicos. Mas como vocês viram no início do texto, político não tem nada a ver com o que hoje está acontecendo no Brasil, né? Hoje, a política brasileira está corrompida, está destruída a palavra no sentido do que é político, que é uma pessoa que é para representar o povo e, através dele, criar leis para favorecer esse mesmo povo. E hoje não se vê mais isso. Hoje eles criam leis para favorecer o governo, a melhoria da máquina administrativa pessoal do governo, para que eles vivam bem, sem interessar mais aqueles que colocaram lá, que é o povo. Esse vídeo tem como único objetivo deixar para vocês, mais uma vez, a questão didática do que é político. No passado, no vídeo passado, nós colocamos o que é política. Agora, nos referimos à pessoa. Aquele nós fizemos em relação à parte didática, à parte representativa da palavra política, o que ela representa e é hoje o que é o político, aquele que vai fazer parte da política. Então nós fizemos esse vídeo hoje, gente, para deixar bem claro isso. Fizemos essas observações em relação à maneira que hoje é feita a política no país, porque nós não podemos esquecer do que está acontecendo no nosso Brasil. Tá certo? Mas aqui não é uma crítica, é apenas um texto didático que nós temos que atualizar ele de uma forma que as pessoas entendam que a política e o político, pela própria natureza, não é o que acontece hoje realmente nos países do mundo. Virou o empreguismo, virou uma forma de roubar
e uma forma de respeitar a opinião pública, que foi o voto popular. Agradeço a todos mais uma vez para quem assistiu esse vídeo, que possa compartilhar, que possa nos ajudar a divulgar isso. É o segundo vídeo que eu estou colocando já didático, né? O próximo vídeo nós iremos definir cada função política, a sua definição e sua obrigação junto ao poder, e vamos fazendo isso toda semana e levando esses vídeos ao conhecimento de vocês, amigos do Face, e que espero que possam contribuir, se não com comentários ou ideias, mas pelo menos com compartilhamento, para que outras pessoas possam assistir e começar a entender um pouco da política e hoje o que é política. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até o próximo vídeo do Movimento contra a Corrupção Brasileira, agora fazendo um pouco de educação didática para que o povo brasileiro também entenda do que é política, o que é político, para que mais tarde a gente possa ter um povo mais consciente na hora de votar. Valeu, gente. Grande abraço.